E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Christian e hoje eu vou trazer para vocês como calcular o preço teto. Muita gente tem dúvidas de como fazer isso e vocês vão perceber que é muito simples, fácil, muito tranquilo calcular. Tem muita gente vendendo esse conteúdo como se fosse algo mirabolante. E eu vou mostrar passo a passo para vocês como que a gente pode fazer esse cálculo muito simples. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e tá me ajudando aí, me incentivando a continuar trazendo conteúdo bacana para vocês. Beleza? Bora lá que eu vou ensinar vocês de uma forma bem simples como que a gente pode fazer isso. Eu vou escolher aqui Transmissão Paulista. Existem algumas formas da gente calcular o preço teto. Primeiro, eu vou estar ensinando vocês a calcular o preço teto e depois o preço teto projetivo. O preço teto ele se baseia pelos dividendos dos últimos 5 anos que a empresa pagou. Por exemplo, Transmissão Paulista. O que a gente precisa fazer? Você vai entrar, por exemplo, no Investidor 10 ou no Status Invest ou em qualquer outro site que você tiver. Você vai ir na parte dos dividendos e, por exemplo, aqui no Investidor 10 ele tem tanto o Dividend Yield quanto ele tem dividendos pagos. Você vai fazer o seguinte: calculadora. Você vai somar todos esses dividendos dos últimos 5 anos. Então aqui eu vou fazer junto com vocês. 2,20 mais 1,06 mais 3,59 mais 1,74 mais 1,51. Ok. Nos últimos 5 anos, a Transmissão Paulista pagou R$ 10 de dividendos. Olha só, isso é uma maravilha. Hoje a empresa está cotada a R$ 26. Se ela não tivesse pago esses proventos, talvez ela estivesse aí sendo cotada a 36, alguma coisa assim, até mais, porque ela pagou muito dividendo aqui nos anos anteriores também. Então, por isso que as empresas que pagam dividendos, elas não vão assim crescer tanto as suas cotações na bolsa de valores. Por quê? Toda vez que ela paga dividendo, esse dividendo ele é retirado do valor da ação. Ok, temos aqui o valor de R$ 10,10. O que a gente precisa fazer com isso agora? Dividimos por 5. Temos aqui a média. R$ 2,02 nos últimos 5 anos foi o que a Transmissão Paulista pagou em média. E agora, como é que a gente vai calcular o preço teto? A gente pode fazer de duas formas. Podemos dividir por 6. Por que 6? Porque eu quero 6%. Eu quero que pelo menos a empresa pague 6% de dividendo. Então, se eu dividir por 6, vamos ter aqui 0,33. Mas como assim, Christian? Por que 0,36? 0,33? Isso aqui não é meu preço teto. Como é que eu. O que preciso fazer? Ah, aqui está a jogada. Você pode multiplicar por 100. Se eu quisesse receber 6% de dividend yield, eu teria que pagar no máximo R$ 33,66 na Transmissão Paulista. Outra forma que você pode fazer é o seguinte: os R$ 2,02. Podemos fazer assim também. Em vez de eu dividir por 6 e multiplicar por 100, podemos fazer dessa forma aqui: 0,06. Por que 0,06? Porque isso aqui representa 6%. Ah, muito bom, né? Porque eu não tenho. Se eu deixar o número 1 aqui na frente, 00, eu teria 6%. Eu teria a totalidade, 100%. Então, 0,06 representa 6%. Vejam a mágica. 33,66. Viram? Mas, Christian, e se eu não quiser apenas 6%? Se eu quiser 7%, 8%, 9%, como é que eu faço? Vou mostrar para vocês aqui. 2,02
dividido por 0,07. Se eu quero ter no mínimo 7% de dividend yield, olha só como mudou o preço teto. Entenderam? Muito simples, né? Então aqui eu poderia pagar até R$ 28,85 para receber 7% em média da transmissão paulista. Pode ser que vai ter anos que ela vai pagar isso, pode ser que ela vai pagar um pouquinho menos, como foi no ano de 2022. Por que que ela pagou R$ 13,59 em 2021? Tava tendo uma desconfiança que ia ser taxado os dividendos e tal, e aí ela antecipou. E aí por isso que ela distribuiu menos em 2022, né? Que massa, né? Então, assim, como que eu faço se eu quero 10%? 2,02. Vocês lembram por que que eu estou colocando 2,02, né? É a média de dividendos dos últimos 5 anos. 2,02 dividido por 0,10. 10%. Se eu quisesse receber 10%, eu teria que pagar eu teria que pagar no máximo R$ 20 e 20 centavos na transmissão paulista. Mas esse aqui é apenas um modelo que eu diria que ele não é tão seguro assim, porque está se baseando aí no passado. Agora eu vou mostrar para vocês a fórmula para fazer o dividendo projetivo. Essa é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão perceber que também é tranquilo de se fazer depois que você aprender. Beleza? Bora lá. Como que vamos fazer para calcular o preço teto projetivo? Primeira coisa, primeiro passo. Primeiro passo, você precisa saber qual a previsão de lucros que a empresa vai ter nesse ano, no ano que a gente está, o ano exercício que a gente está tendo. Então, assim, a gente tem aqui, em 2023, a Transmissão Paulista lucrou 2,8, quase 2,9 bi. Como é que a gente faz para saber o payout da empresa? Uma forma é vocês vão fazer o seguinte: TR, PL4, RI. Vocês podem procurar. Olha só, pessoal. Aqui, o investidor 10 está um pouquinho, ele não está correto. Então, assim, é melhor vocês procurarem essas informações no site RI das empresas, tá? Como é que vocês vão fazer? É bem simples, é só vocês procurar. Cada empresa é um pouquinho diferente, mas é só vocês procurar aí na questão de remuneração aos acionistas. Eu vou estar usando esse payout aí que a Transmissão Paulista usou no ano passado, de 75%. 75% do seu lucro líquido regulatório. Pessoal, eu vou usar como base, mas vocês precisam ficar atentos porque, por exemplo, percebam que Transmissão Paulista, ela flutua muito seus lucros, né? Em 2021 aí ela teve um lucro líquido regulatório de 878 milhões. 2022, 937. 2023 teve um lucro líquido aí de 1,9 bi. Então, assim, como ela tem essa flutuação, eu vou usar como parâmetro outro dado estatístico. Eu vou estar usando a porcentagem média de lucro, de aumento nos seus lucros aí dos últimos 4 trimestres para fazer uma previsão de quanto que ela vai lucrar nesse último ano. Aqui está dizendo que ela lucra aí, a diferença foi de 9,40%, quase 10%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro líquido regulatório do exercício de 2023, que foi 1,942, 1,9 bi. Vou acrescentar mais 10%. O resultado foi 2,1 bilhões. Como a Transmissão Paulista está pagando apenas 75 desse lucro líquido regulatório, percebam que aqui eu fiz. Essa aqui é uma previsão bem positiva. Eu posso fazer a previsão acrescentando 10% de lucro a mais, posso fazer a previsão no mesmo patamar de lucros, posso fazer uma previsão também com uma queda nesses lucros. A partir do momento que eu tenho aqui essa previsão positiva aí de 2 bi e 100 milhões de lucro, o que eu vou fazer?
eu posso tanto diminuir aqui menos 25% disso, sobrando aí 1,6 bi de remuneração aos acionistas. Se ela paga 75% do lucro líquido regulatório, ou seja, se ela crescer 10% dos seus lucros nesse ano, ela vai pagar 1,6 bi aos acionistas. Mas e aí, Christian, como é que eu vou saber quanto que isso vai dar por ação? Aí a gente precisa ir lá no Investidor 10. Vocês vão vir aqui, bem embaixo aqui. Vocês vão procurar o número total de papéis. Vemos aqui que ela possui 658 milhões 880 mil ações. O que a gente vai fazer então? Vamos dividir esse 1,6 bi por 658, 880 milhões. Isso gerou um valor de R$ 2,43 por ação. É um ótimo provento, não é mesmo? Ok, agora que eu consegui saber que cada ação, se a Transmissão Paulista pagar 75% do payout do seu lucro líquido regulatório, cada ação vai receber R$ 2,43, eu já tenho um parâmetro. Como que eu vou fazer então para calcular esse preço teto projetivo agora? Agora é simples. É só eu vir aqui e dividir por 0,06, igualzinho antes. Isso vai dar um valor aí de R$ 40,52. Tá um pouco alto, né? Mas se a gente fazer assim, 2,43 dividido por 0,09%, o preço vai cair para R$ 27. Viram como é legal? Então, assim, a partir do momento que eu consigo prever quanto de dividendos ela pode pagar nesse exercício, eu posso calcular o preço máximo que eu posso pagar por essa ação, de acordo com o exercício atual, mesmo sem eu saber quanto de lucro realmente ela vai ter. Então, assim, para vocês fazerem isso de forma bem consciente, teria que olhar. Agora a gente já tem o resultado aí do primeiro TRI, que já saiu. O segundo TRI ainda não saiu. Vai sair no próximo mês, se eu não estou enganado. Então, assim, analisar trimestre por trimestre. Agora a gente vai ter um parâmetro desse segundo semestre, como é que vai estar. A gente pode fazer, por exemplo, se ela lucrou. Vamos dar uma olhadinha quanto que ela lucrou no primeiro trimestre aqui. Central de resultados. Aqui. Vamos procurar receita líquida. Lucro líquido. Olha só como saltou o lucro líquido dela. 33 pontos percentuais do ano passado. A partir do momento que a gente tiver o resultado do lucro líquido do primeiro TRI e do segundo TRI, já podemos ter um parâmetro de quanto que ela vai lucrar no exercício 2024. A partir do momento que a gente sabe quanto que ela vai lucrar, ou pelo menos tem uma previsão, é mais fácil. Então eu aqui joguei pelo valor que ela tinha lucrado no ano passado. Eu joguei uma margem de lucro acima. Mas eu também, como eu disse para vocês, a gente pode deixar esse mesmo valor como se fosse uma previsão neutra. Se ela manter o lucro do ano passado, ela vai pagar tanto de proventos. Se ela ter uma queda, ela vai pagar tanto. Então, relembrando os passos. Primeiro, eu preciso saber qual é a previsão de lucros desse do exercício que ainda não chegou ao fim. A partir do momento que eu sei, eu preciso saber o payout da empresa, se ela vai pagar 50%, 75% ou 25%. A partir do momento que eu sei o payout, então eu vou ter que reduzir esse valor e dividir
pela quantidade de ações que a empresa tem. Quando eu dividir, então eu vou ter o valor por ação que ela pode pagar. A partir do momento que eu tenho o valor por ação, essa previsão do valor, aí eu posso dividir por 0,06 se eu quiser 6%, 0,07 se eu quiser 7, 0,08 se eu quiser 8 e assim por diante. Se você for mais exigente, você pode colocar aí até 10%, 9%, para você ter uma margem um pouco maior. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, eu posso estar explicando para vocês aqui nos comentários. Então, podem ficar tranquilo, eu vou tentar responder todo mundo. O objetivo aqui é que vocês aprendam. Então, podem comentar aqui se tiver alguma dúvida. Se você tiver interesse que eu pegue uma ação e faça isso na prática, mostrando os cálculos bem certinho, escritos para vocês fixarem melhor, deixa aqui nos comentários qual ação que vocês gostariam que eu fizesse essa simulação. Mas agora eu gostaria de passar aqui. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para não estar perdendo conteúdos legais como esse. Eu agradeço quem ficou até aqui e a gente se vê. Até a próxima.